I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo. Hoje tenho comigo o Mister Tiago Quaresma. Mister, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos então falar um bocadinho do seu percurso, do seu modelo de jogo e do seu Camacho. Boa tarde, bem, obrigado eu, Rafael, pelo convite. É sempre um gosto partilhar um bocadinho daquilo que é o nosso percurso enquanto treinadores e principalmente falar de futebol, falar do jogo, do treino, da forma como nós olhamos para o jogo e para o treino, das nossas vivências, de também aproveitar e falar um bocadinho sobre esta última época em que estive à frente da Camacha. Portanto, é sempre um gosto poder falar sobre isto e com as pessoas que gostam e que depois vão assistir à conversa e vão estar a ver, e portanto é agradecer o convite, dar-te os parabéns também pela iniciativa. Fazem falta mais iniciativas destas, para que se fale realmente sobre futebol, dar voz aos protagonistas, aos jogadores, obviamente, aos treinadores, e perceber a forma como se olha para o treino e para o jogo, porque depois é mais fácil. No nosso caso, treinadores, é mais fácil depois para quem nos está a ver e para quem acompanha as nossas equipas, perceber um bocadinho aquilo que nós tentamos transmitir aos jogadores e perceber um bocadinho aquilo que são depois as nossas equipas, sabendo a forma como nós olhamos para o jogo e para o treino. Mister, eu começo de uma forma geral, porque é um tema que de vez em quando vai sendo debatido. Eu pergunto-lhe quais são as dificuldades de trabalhar numa equipa das ilhas. Há algumas dificuldades, não vou esconder, porque há a questão da insularidade, o facto de o campo de recrutamento dos jogadores ser muito menor, até porque os clubes da Madeira, devido à subvenção do governo, têm um regulamento próprio, e passando-te a explicar, porque é algo que também eu próprio desconhecia até este ano, sou sincero, e que a grande maioria dos treinadores desconhece, a não ser os treinadores que estejam a trabalhar ou que já trabalharam em clubes madeirenses, que é uma regra idêntica à do jogador formado localmente, ou seja, além de termos de cumprir essas regras do jogador formado localmente, os clubes madeirenses têm que, numa ficha de jogo de 20 atletas, só podem ter no máximo 6 jogadores não madeirenses. Ou seja, e o que é o jogador madeirense? É o jogador que tem pelo menos 3 inscrições em clubes da Madeira, independentemente da nacionalidade ou da idade, tenha que ter pelo menos 3 inscrições em clubes da Madeira para contar como jogador madeirense. Ou seja, numa ficha de jogo de 20 elementos, que é o normal no Campeonato de Portugal, nós tínhamos que ter, e nós e os clubes madeirenses têm que ter 14 jogadores madeirenses. Ou seja, só há uma hipótese para não cumprir isso. É abdicar da subvenção, não é, do governo, que obviamente a grande maioria dos clubes não abdica, porque é uma grande ajuda, não é? Como devem imaginar, é uma grande ajuda para fazer face a uma época desportiva, ainda por cima num clube que não tem a capacidade financeira de outros clubes, e portanto isso é importante, e é uma medida que serve um bocadinho também para proteger e promover o jogador madeirense. Essa é uma das restrições, e é a principal restrição, ou melhor, não é uma restrição, é uma limitação, por assim dizer, com que nós temos que lidar. E depois, obviamente, que é assim, há a questão de ser da insularidade e do facto de 15 em 15 dias ter de viajar para o continente, mas isso os jogadores acabam por estar habituados, depois torna-se, no caso da Camacha, que este ano estava na Série A, em que viajávamos para o Porto, só tínhamos, e viajamos pela TAP, não é? Porque as equipas viajam todas pela TAP,
e só havia dois voos diários para o Porto, ou de manhã ou à tarde, ou já à noite, ou seja, a maioria das vezes nós saímos do Funchal às 11 da noite, chegar ao Porto à 1, chegar e não chegar ao hotel, chegar às 2, e obviamente que o descanso não é o mesmo. Mas são questões que nós temos que nos adaptar, não é? Não estamos num clube profissional, embora a Camacha proporcione muito boas condições para este patamar, condições excelentes, mas são questões que nós temos que nos adaptar, temos que ir lidando, e que fomos lidando com elas da melhor maneira, até por a experiência que eu tinha, da minha experiência anterior, não é, a nível profissional, que também lidava com isto, com muitas viagens e viagens ainda mais longas. Portanto, acabam por ser essas um bocadinho as limitações de um clube insular, a questão da logística, não é? E depois a questão na construção do plantel, estando mais restringidos a uma determinada região, precisamente por esta regra que eu expliquei há pouco. Oh, mister, mas essa regra, geralmente, os clubes que a aplicam são os clubes teoricamente mais amadores, certo? Porque os profissionais, em princípio. Sim, sim, sim. Essa regra não existe no futebol profissional. Esta Ok, regra, a partir do momento ok, em que tu atinges o patamar do futebol profissional, não há qualquer tipo de limitação. Ok? Agora, no desporto amador, é uma regra que está assente no desporto amador, e no caso dos clubes de futebol, nas competições amadoras, ou seja, da Liga 3 para baixo, os clubes estão por assim dizer, obrigados a cumprir esta regra, precisamente por uma questão de promoção e de proteção do jogador madeirense. Nos clubes profissionais, no caso no Marítimo e no Nacional, isso não se aplica porque, como já há um contrato profissional de trabalho, não é permitido haver esta restrição. Portanto, é apenas nos clubes amadores que temos que se tem que cumprir esta regra. ok, ok. Eu reparei que você tem, a Camacha tem muito perto de conseguir um acesso, inclusive, à fase de apuramento para a Liga 3. Eu pergunto-lhe o que é que faltou. Olha, faltou fazermos mais pontos. De forma resumida, faltou fazermos mais pontos que os nossos adversários. Não, como eu também já disse em algumas ocasiões, houve um conjunto de fatores que levaram a que a nossa segunda volta fosse má. Nós vencemos apenas 2 jogos na segunda volta, o que é péssimo. Fizemos uma primeira volta muito boa, acima das expectativas, quer para a Camacha, quer mesmo para o que é o Campeonato de Portugal, que é um campeonato extremamente competitivo, e a nossa série, e isso assim o demonstrou, porque foi a única série das 4 que na última jornada tinha para decidir tanto a fase de subida como a descida e a manutenção. Houve um conjunto de fatores. Primeiro, a questão de nós termos perdido alguns jogadores fundamentais na equipa e que estavam intimamente ligados à forma como a equipa jogava e ao sucesso que a equipa foi tendo em determinados momentos do jogo e que nos permitiu acabar a primeira volta do campeonato em primeiro lugar, e eram peças fundamentais, e nós não podemos fugir disto, até porque não tínhamos um plantel muito extenso, e perdendo 3, 4 jogadores como nós perdemos por lesões, criou ali alguma dificuldade. Fomos tentando encontrar soluções, mas torna-se difícil. Nós perdemos um dos nossos melhores médios logo no início da época, depois já no último jogo da primeira volta, perdemos também no caso o Ponte, o nosso 10, que era muito importante para a equipa. Depois, logo no início da segunda volta, em 2 jogos seguidos, nós perdemos os nossos 2 pontas de lança, e num campeonato destes, jogares sem ponta de lança, passares uma segunda volta praticamente inteira a jogar sem ponta de lança, é muito complicado, porque a tua equipa joga recuada logo 20 ou 30 metros, e uma equipa que estava trabalhada para jogar com uma referência, não é, na frente, e que já estava com a sua forma de jogar, a forma de perceber os momentos do jogo um bocadinho automatizada. Quando perdes esses homens e quando perdes 2 médios, torna-se um bocadinho difícil. E lá está, não são plantéis extensos, apesar de haver qualidade, mas notou-se claramente.
Pois também foi um bocadinho a infelicidade em alguns jogos, jogos que até tivemos uh, alguma supremacia sobre o adversário, mas por um motivo ou outro a bola não entrou. Da mesma maneira que na primeira volta também houve 2, 3 jogos em que nós também tivemos aquela estrelinha em que o adversário também foi mais forte que nós e que nós com essa tal estrelinha que está presente no jogo, não é? Porque é um jogo, futebol, e conseguimos vencer. E na segunda volta foi o inverso. Foi uma segunda volta de vários fatores. Estes que eu acabei de mencionar e que para mim foram os que tiveram mais peso, a perda de elementos importantes. Um, e depois, em alguns jogos menos bem conseguidos da nossa parte, não há aqui que eu esconder, sobretudo em casa, contra adversários que estavam na parte inferior da tabela e não sendo desrespeitoso, mas que eram adversários que nós poderíamos e deveríamos ter vencido, como não é? Mas foi uma situação. E depois vínhamos numa fase muito boa, cria-se expectativas elevadas, quer para nós, quer para quem está de fora, quer mesmo para as pessoas da Camacha, porque a Camacha nunca tinha terminado a primeira volta do campeonato em primeiro lugar, não é? É um clube que nos últimos 10, 15 anos tem sempre andado a lutar pela manutenção praticamente até à última jornada ou até às últimas jornadas, ou seja, criou-se ali uma expectativa e depois também com uma série de maus resultados começou ali a haver um bocadinho o desacreditar, e foi um bocadinho complicado depois voltar a ligar o chip e fazer acreditar novamente que era possível, mas mesmo assim, mesmo tendo feito uma segunda volta muito, muito má, porque não há que esconder, nós até à penúltima jornada estávamos na luta pelos 2 primeiros lugares. Portanto, isso demonstra também um bocadinho aquilo que foi a resiliência da equipa, porque foi tentando, mesmo com estas adversidades todas, foi sempre tentando lutar contra isto da melhor maneira possível, mas pronto, é como eu digo, por, por não termos encontrado as melhores soluções em determinados momentos, por ter-nos faltado também uma pontinha de sorte noutros, acabamos por não conseguir. E deixa um bocadinho um sentimento um bocadinho de frustração, de tristeza, de alguma desilusão, porque tínhamos condições para estar a competir neste momento, e acho que era algo merecido para o clube, para a direção, e para as pessoas da Camacha. Claro. Mister, queria agora falar um bocadinho sobre si. Isto é uma pergunta muito específica porque eu próprio, enquanto treinador, tenho algumas dúvidas sobre esta questão. O único local onde você permaneceu, e corrija-me se estiver enganado, mas onde permaneceu cerca de 2, 3 épocas foi no Padroense no início da sua carreira. Sim. Eu pergunto-lhe se acha que é importante estar num clube durante 2 ou 3 épocas ou se a rotação também é muito importante. Eu acho que ambas são importantes. Temos é que perceber também em que contexto é que estamos. Eu, na altura, entro no Padroense em 2010. Já tinha tido uma pequena experiência, mas ainda de forma muito, como é que eu tenho de dizer, muito superficial, num regime quase de estágio no Leixões. Foi o clube onde eu fiz a minha formação enquanto jogador, a grande parte da minha formação. E depois entro no Padroense Futebol Clube. E o Padroense era um clube, naquele momento, muito bem organizado, tinha um projeto muito bem definido para o seu futebol de formação, que tinha criado há pouco tempo uma academia de iniciação para meninos entre os 4 e os 12 anos, e que depois dava sequência com as suas equipas de futebol de 11. E, portanto, eu inseri-me num clube que tinha um projeto muito bem definido, que tinha boas condições, que nos proporcionava espaço para nós crescermos enquanto treinadores e para nós desenvolvermos, que estava assente numa ideia que foi sendo criada e num modelo de treino e de jogo que o clube foi criando ao longo dos anos. E, portanto, eu permaneci entre 2010 e 2015 no Padroense e fui sempre crescendo. Comecei
a trabalhar com os escalões de base, com os sub-8, sub-9, e passei praticamente não, passei por todos os escalões da formação, inclusivamente depois já trabalhando na equipa sénior como adjunto. Portanto, foi um percurso importante para mim, que serviu de crescimento a todos os níveis, a nível profissional, a nível pessoal, o convívio com pessoas com visões diferentes do jogo, daquilo que é o treino, mas que no fundo trabalhávamos todos dentro de uma matriz que estava definida pelo clube, com depois os aportes pessoais de cada um, não é? Porque temos maneiras diferentes de ver o jogo e de abordar o jogo. Mas fundamentalmente eu acho que, por aquilo que eu disse no início, por ser um clube muito bem organizado, com uma ideia muito bem definida daquilo que queria para o futebol de formação, permitiu-me crescer. Ou seja, estando num clube estruturado, o treinador, no seu início de carreira, como era o meu caso, permitiu que houvesse estabilidade, e daí aquelas 5 épocas em que eu estive lá e que me permitiu crescer. E depois foi eu querer sair da zona de conforto, por assim dizer, que é algo que eu também acho importante, respondendo também à tua questão. Acho que tu teres várias vivências, passares por vários contextos, ou teres várias experiências, faz bem, faz-te crescer, quer como profissional, quer depois como pessoa, na questão da gestão de expectativas, ou lidares com pessoas diferentes, com contextos diferentes, com clubes que têm identidades diferentes, que estão habituados a um determinado tipo de pessoas e de jogadores, que têm uma forma de pensar e de olhar para o jogo e para a formação de atletas diferentes. Portanto, foi um bocadinho o querer sair da minha zona de conforto e experimentar outras realidades, e daí dar o passo na altura de tomar a decisão, que no final da minha quinta época no Padroense, eu queria, lá está, é isso que eu te digo, queria sair da minha zona de conforto, queria Neste procurar momento, outros. neste momento achas que é mais proveitoso estar num clube, no momento em que tu estás atualmente, achas que é mais proveitoso estar num clube 2 ou 3 épocas, arranjar um clube que te apresente o famoso projeto, ou achas que ainda preferes continuar a ter uma rotação ativa para conhecer mais realidades? Sim, se for um clube que eu me identifique com as pessoas, uh, que eu me identifique com o projeto, ou seja, com o projeto esportivo que tenho, e se houver um conjunto de fatores, este é o clube ter um projeto bem definido, não é? Mas não é fácil, sabemos que não é fácil, porque vive-se muito de resultados. Nós podemos andar aqui às voltas, mas vive-se muito de resultados. Está a mudar um bocadinho essa tendência agora em Portugal, até pelos exemplos que vêm de cima, dos grandes clubes, que têm os mesmos treinadores já há algum tempo, mas sabemos bem que se vive muito de resultados. Agora, se for um clube bem estruturado, com uma linha matriz para aquilo que pretende, não é, no seu futebol, e se houver uma identificação, não é, e entre as ideias do treinador e as ideias do clube, eu não vejo mal nenhum em o treinador estar 2, 3, 4 anos no mesmo clube. Não sinto que isso seja prejudicial, aliás, pode ser benéfico. Desde que exista esta tal conjugação de pensamento, de valores, de ideias, da forma como se olha para o jogo, daquilo que nós queremos enquanto treinadores e enquanto clubes. Portanto, não vejo mal nenhum neste, neste, nessa situação. E é algo, como eu disse, já se vai vendo mais em Portugal, porque os clubes e as pessoas que estão à frente dos clubes já começam a olhar para, para os treinadores e para os projetos desportivos de uma forma mais racional, e percebem que é preciso algum tempo para se atingir determinados resultados. Verdade. Mister, queria agora falar um bocadinho então sobre o seu modelo de jogo, mas antes de começar em específico sobre aquilo que são as suas ideias, quero lhe perguntar qual é a percentagem da análise ao adversário, ou melhor, qual é a margem do seu jogo e da sua estratégia que é dependente da equipa adversária. Se eu te tivesse que dizer numa percentagem, eu diria-te entre 20% a 30%.
Pronto, explicando-te um bocadinho aquilo que é a forma como eu trabalho, ou dando-te o exemplo até da Camacha, nós fazíamos a análise dos nossos adversários. O único treino onde eu passava informação, por assim dizer, aos jogadores sobre o adversário, e isto numa semana limpa, porque nós tínhamos sempre semanas limpas, era no treino de sexta-feira, por assim dizer, porque já era um treino mais olhando para o lado estratégico do jogo, olhar os pontos menos fortes do adversário e aquilo que nós, com a nossa forma de jogar e com as nossas características, poderíamos explorar no adversário, ok? E olhando também para aquilo que o adversário, para os pontos fortes do adversário, fosse no momento ofensivo ou na questão das bolas paradas. Portanto, era mais nesse treino de sexta-feira. E no sábado, mais virado para a questão das bolas paradas, porque trabalhávamos mais a questão das bolas paradas e aí sim, a forma como o adversário defendia, se o adversário tinha alguma jogada trabalhada em lances de bola parada, mas sempre dentro da nossa ideia de jogo, da identidade que nós fomos criando como equipa, mas ajustando, porque lá está, nós não jogamos sozinhos e se temos a análise do adversário, é uma ferramenta importante e temos que a utilizar. E olhando para o adversário e percebendo aonde é que nós podemos ferir o adversário, que problemas é que podemos criar ao adversário, e o adversário, com a sua forma de jogar e com as características dos seus jogadores, que tipo de problemas é que ele nos poderá criar. Ou seja, e é procurar evitar, não é? Ou procurar anular os problemas que o adversário possa criar e nós explorarmos algumas fragilidades do adversário, mas muito nesta base, diria-te que numa percentagem 20, 30% e pegando numa semana limpa, sexta-feira que era o treino mais virado para a parte estratégica e depois ao sábado na questão das bolas paradas. Ok. Mas imagina, e isto aqui sou eu a questionar porque geralmente onde trabalhei nunca era à sexta-feira, era sempre um bocado mais cedo. O facto de ser só à sexta-feira, sendo que acredito que seja um treino de menor intensidade do que se calhar é a terça ou a quarta ou a quinta, o facto de ser um treino à sexta-feira não é redutor para passar, se calhar, demasiada informação aos jogadores. Se calhar não era mais proveitoso, por exemplo, e agora estou mesmo só a questionar, porque não há respostas certas, mas se calhar não era mais proveitoso ter uma análise já definida a partir de terça-feira, os jogadores estarem a contar com aquilo a partir de determinado momento e trabalhar aquilo que é seu a partir por exemplo, terça-feira ou quarta-feira. Nós acabámos por fazer isso, mas sem passar a mensagem aos jogadores. Ok, Ou seja, ok, nós tínhamos, lá está, sem passar a mensagem aos jogadores. Porque nós tínhamos sempre a análise normalmente tínhamos a análise do adversário disponível à terça-feira, por norma, terça ou por vezes à quarta. Ou seja, nesses treinos, nós, trabalhando dentro da nossa ideia de jogo e dentro daquilo que queríamos melhorar, não é? Já íamos trabalhando algumas coisas que nós queríamos potenciar no próximo jogo, mas sem dizer isso aos jogadores, sabes? Ou seja, sem nos passar essa informação e trabalhando dentro da nossa ideia do treino e daquilo que nós queríamos para o jogo, já íamos colocando alguns aportes, não é? Alguns feedbacks, alguns comportamentos que nós queremos explorar. Por exemplo, se nós queremos explorar mais o jogo exterior contra determinado adversário, ou se contra determinado adversário nós queríamos criar zonas de pressão para explorar o lado vazio, nós íamos durante a semana criando exercícios para que esse comportamento acontecesse mais vezes, mas sem passar essa informação aos jogadores. Ou seja, e depois à sexta-feira, que era quando nós fazíamos a sessão de vídeo e mostrávamos aos jogadores a análise do adversário, ok? E eles percebiam que durante a semana já tinham feito determinados exercícios e que nós tínhamos pedido determinados comportamentos. Sabes? Ou seja, acabávamos por trabalhar, mas sem passar a mensagem aos jogadores. E isto é a minha ideia. Porquê? Porque eu acho que se nós passarmos logo no início da semana aos jogadores, pode-se também criar um bocadinho
na ideia dos jogadores e na cabeça dos jogadores que estamos sempre a jogar em função do adversário e nós temos a criar uma identidade nossa, ok? Olhando para o que é o adversário, sim, conhecendo o que é o adversário, aquilo que ele tem de bom e de menos bom, mas nós temos que trabalhar a nossa ideia, não é? Nós fazíamos a análise ao nosso jogo e percebíamos o que é que tínhamos que corrigir e íamos fazendo isso e lá está. Potenciando determinados comportamentos dentro da nossa ideia e que nós queríamos explorar no jogo seguinte, mas sem passar essa mensagem aos jogadores logo no início da semana. Porque pelas experiências que eu fui tendo, depois cria-se isto. Mas o Mister está sempre a falar do adversário, estamos sempre a olhar para aquilo que o adversário, quando temos é que nos focar em nós. Portanto, acho que tem que ser um bocadinho doseado. Trabalhas, potencias comportamentos do teu jogar, não é? Que sabes que podem criar problemas ao adversário no próximo jogo, mas sem passares esse feedback logo, estamos a fazer isto porque queremos chegar ao domingo e ferir o adversário assim, assim, assim e assim. Quanto que na sexta-feira, depois de eles verem a análise do adversário, não é? E depois de nós lhes mostrarmos os pontos menos fortes do adversário e onde é que nós poderíamos criar problemas ao adversário, e eles já percebiam isso, como eu te disse há pouco. Eles já entendiam que durante a semana, ou seja, nesse treino, era uma questão de relembrar o trabalho que fizemos nos treinos anteriores e mais numa situação, como tu dizes, sem grande intensidade, em exercícios mais padronizados, okay? sem grande tensão, mais parte estratégica, nós repetirmos determinadas ações em determinados espaços do campo. Portanto, eu acho que acaba um bocadinho por ser pronto, é a minha ideia e daquilo que eu fui vivendo, acho que se deve dosear sempre um bocadinho. Tu podes trabalhar, obviamente, mas sem passar essa mensagem aos jogadores, porque depois lá está, eles chegam à sessão de vídeo e vão perceber claramente que aquilo que tu tiveste a fazer nos treinos anteriores foi já com conhecimento do que vais encontrar no jogo seguinte. Ok, ok. Então, falando mais especificamente do seu modelo de jogo, vamos imaginar que vamos imaginar não, certamente você vai começar a época num outro clube, não é? Eu pergunto-lhe por onde é que você vai começar a trabalhar a pré-época, por que momento de jogo em específico, ou por que momento de jogo costuma fazer isso, sabendo que, como é óbvio, depende da equipa que tem. Pá, é assim, eu já comecei pela parte ofensiva e já comecei pela parte defensiva, para te ser sincero. E olho um bocadinho para aquilo que é o plantel da equipa, para o que são os jogadores da equipa, e olho um bocadinho para isso. Por exemplo, dou-te o exemplo agora da Camacha, pronto, que acho que é o que se deve falar, porque é o que está mais presente. Foi uma equipa que fez uma reta passada extraordinária. Conseguiu a manutenção de forma fantástica. Nos últimos 6 jogos faz 10 pontos. E contra adversários da parte superior da tabela. E foi uma equipa que, na minha opinião, mostrou-me que em termos de organização defensiva, ou seja, nos seus comportamentos sem bola, era uma equipa que estava muito bem trabalhada. Ou seja, que criava grandes problemas aos adversários. Não é? Trocando isto por miúdos, não era fácil fazer golos à Camacha. Ou seja, levou-me aqui eu no início da época, não é? Até porque o nosso objetivo do clube era fazer uma época mais tranquila como fizemos, não é? Não ser uma época de sofrimento. E eu gosto que as minhas equipas sejam competitivas, gosto que as minhas equipas queiram impor ao adversário, queiram assumir o jogo, não é? E principalmente jogando em casa, mas sendo competitivas e querendo assumir o jogo, seja onde for. Acabei por iniciar a minha pré-época dando mais importância ao aspecto ofensivo, mais à questão da organização ofensiva, até porque tínhamos pela integração de novos jogadores para criar entrosamento. Mas porquê? Porque lá está, a análise que eu fiz à equipa mostrou-me que aquela equipa que estava
bem trabalhada, que era uma equipa consistente, era uma equipa forte, que se veio a demonstrar no aspecto defensivo. Mas já houve casos em que comecei pelo aspecto defensivo, não é? Eu sei que há treinadores, porque já ouvi vários, que uns preferem começar pela parte defensiva, outros dizem que querem começar pelo aspecto ofensivo, e eu neste caso comecei pela parte ofensiva, porque queria incutir à equipa ser uma equipa que se quisesse assumir, quisesse ter bola, que quisesse dominar o jogo, que se quisesse superiorizar ao adversário, percebes? Um bocadinho para passar essa mensagem de nós estamos aqui para sermos nós a ter a bola, para querermos atacar, para querermos agredir o adversário, para querermos dominar. Porque era essa a mensagem que eu pretendia passar aos jogadores. E fomos criando um bocadinho esse hábito aos poucos e depois o início de época acaba por demonstrar um bocadinho isso, que era uma equipa agressiva, muito objetiva, que quando queria ter bola, que queria ter bola e que quando tinha bola queria era atacar a baliza do adversário, mas comecei pela parte ofensiva este ano, mas digo-te que não tenho não Não há tenho nenhum padrão. não é nenhum padrão, por assim dizer. Eu olho muito para aquilo que encontro na equipa, não é? Obviamente que se eu tiver 2, 3 anos na mesma equipa, como há pouco falávamos, já conheces a equipa e aí tu já podes decidir por onde é que vais começar. Se pela parte defensiva, se pela parte ofensiva. Se eu tiver uma equipa que em termos ofensivos seja uma equipa muito forte, não é? Provavelmente eu posso começar a trabalhar os aspectos sem bola. Acaba muito por ser um bocadinho a análise da análise que tu fazes à equipa, não é? Que problemas é que tu vês, não é? Problemas é que tu detectas no teu jogar, que aspectos é que tu achas que deve melhorar, não é? Agora, a forma como eu olho para o jogo, porque gosto de equipas dominantes, gosto de equipas que queiram ser protagonistas, que queiram ter a bola, não é? Mas equipas objetivas e agressivas, e mais à frente já iremos falar disso, mas tendencialmente mais pelo aspecto ofensivo. Até porque construir demora mais tempo do que a destruir. Ou seja, tu vais perder mais tempo, vais criar mais tempo até criar as dinâmicas padrão e comportamentos padrão a nível ofensivo do que a nível defensivo. Ok, já que Eu estamos acho a que falar nisso, então, na sua primeira fase de construção, ou seja, a partir do pontapé de baliza, você trabalhou a sua construção para, para um cenário, para dois cenários, para vários cenários, porque eu pergunto isso porque geralmente nós trabalhamos numa fase de construção, só que depois temos adversários a pressionar-nos de mil e uma maneiras diferentes. E eu sim. pergunto-lhe como é que nós preparamos uma equipa para isso? Simplesmente os deixamos andar e damos essa liberdade? Ou se temos que padronizar determinados comportamentos? Assim, eu acho pessoalmente que deves padronizar alguns comportamentos. E depois é uma questão de tu, ao longo da época, fazendo a análise de como a tua equipa se vai desenvolvendo e vai evoluindo na tua ideia de jogo, tu criares pequenos ajustes, porque depois o adversário também te analisa, também vai-te criar problemas novos. Nós, no início da época, começamos a trabalhar na nossa primeira fase de construção de duas formas. Começamos a trabalhar a começar a nossa construção a três através de um lateral, ou seja, o lateral de um dos lados a fazer o terceiro homem. E porquê? Porque esse lateral tinha terminado a época a jogar como terceiro central, certo? Como tinha terminado a época a jogar com terceiro central e como era um jogador com boa qualidade de passe, não é? Principalmente a nível no passe interior, o passe que quebra linhas de pressão, nós aproveitamos isso e começamos a trabalhar a saída de bola, a construção a três e com esse lateral a fazer o terceiro homem juntamente com os dois defesas centrais. Posteriormente, criamos outra alternativa, até porque eu acho que a equipa deve ter sempre pelo menos duas alternativas na sua forma de sair a jogar, até pelos problemas que o adversário vai criando.
a construir já a dois com os centrais, com os nossos laterais um bocadinho mais baixos e depois com o duplo pivô. Um bocadinho à imagem daquilo que eu pessoalmente é um dos treinadores que mais vejo o De Zerbi faz no Brighton, obviamente com outros artistas, não é? Com uma ideia muito mais bem definida, não é? Que é um treinador de top, mas um bocadinho por aí. Ou seja, nós tínhamos duas formas de ser a jogar. Duas formas de ser a jogar, seja numa construção a três, seja numa construção com os quatro homens de trás e com mais os dois médios, porque lá está, tu depois tens adversários que vão criando diferentes problemas. E eu acho que pelo menos duas alternativas a equipa deve ter. E nós aproveitamos uma que era a minha ideia, que era esta segunda que eu te disse, um bocadinho o ter 7 homens ali na construção para procurar criar vantagens e para conseguir sair de forma limpa. E depois, aproveitando aquilo que eu analisei na equipa, não é? E o facto de termos um jogador com essas características que nos permitisse fazer uma saída a três, no caso um lateral, porque se fosse um médio defensivo, por exemplo, eu fazia a saída a três. Se fosse o médio defensivo, se eu detectasse que aquele era o jogador que me dava mais garantias e que acrescentava mais à equipa naquele momento do jogo, faria com o médio. Como nós detectamos que era o central, ou melhor, o lateral, nós fizemos com o lateral. Pronto, como também já há vários treinadores a fazer isso, portanto, nós tínhamos estas duas formas de sair. E depois fomos criando pequenos ajustes. Fomos criando pequenos ajustes durante a época, até pelos problemas que nós fomos encontrando, não é? Como eu te disse, os adversários também nos analisam a nós e foram criando alguns problemas na nossa primeira fase e nós fomos criando pequenos ajustes com o lateral mais alto, com o lateral mais baixo, tendo uma referência na frente e procurando essa referência para depois, a partir da segunda bola, começar a conquistar terreno, ou tendo um médio mais baixo, a procurar quase a fazer um quarto homem e a receber de frente para o jogo, ou a teres um médio a pedir nas costas do adversário. Dependia também depois muito daquilo que o adversário como é que eu tenho a dizer, os problemas que o adversário te criava e aquilo que o jogo te ia pedindo e as características dos nossos jogadores. Claro. As características dos nossos jogadores. Ou seja, eu preferencialmente gosto que os médios recebam a bola de frente para o jogo. Isso, já falámos um bocadinho da fase de construção, queria falar um bocadinho também sobre o último terço. Liberdade ou trabalho padronizado? Mais uma vez eu digo que é um bocadinho dos dois. Há algumas dinâmicas padronizadas, mais a nível daquilo que é o ataque posicional, que eu fui observando, não é? No jogo, vemos futebol desde pequenos e há sempre aquelas equipas que mais nos influenciam e os treinadores que mais nos influenciam. E há sempre algumas dinâmicas que nós gostamos de ver. Eu gosto, como te estava a dizer, eu gosto de uma equipa muito, muito objetiva, uma equipa com agressividade, mas uma agressividade boa, ou seja, que tem a bola, mas para atacar a baliza do adversário. Se te tivesse que dizer entre dois estilos diferentes, eu se calhar aproximo mais daquilo que é o estilo Klopp do que propriamente do estilo Guardiola, não é? Ou seja, eu gosto de um jogo mais contundente, mais objetivo, como é que te dizer, mais prático. Eu, se pudesse chegar à baliza do adversário em 3 toques, não é? Ou em 3 passos ou em 4 passos, eu não preciso fazer 20 nem 30. Claro. Ok? E eu tenho que saber usar isto. Obviamente que há momentos do jogo em que nós podemos e devemos também manter a posse de bola, o chamado descansar com a bola, ou seja, pausar o jogo, saber gerir os momentos do jogo e obrigar o adversário a correr. Mas é um bocadinho dos dois. Há alguns movimentos padrão, até dependendo da estrutura em que a equipa joga, não é? Que são trabalhados e depois muito daquilo que são as características dos jogadores, que eu acho que isso é
70% a 80% daquilo que uma equipa faz ofensivamente depende das características dos jogadores que tu tens. Por exemplo, nós este ano tínhamos um ponta de lança na nossa equipa que era fortíssimo no jogo aéreo, não é? Ou seja, nós fomos ao encontro daquilo que ele nos dava. Ou seja, explorávamos muito mais os corredores laterais à procura de cruzamentos para explorar essa característica que o nosso ponta de lança tinha. E estamos a falar de um ponta de lança que fez 8 golos, 8, 9 golos no campeonato, não é? E desses 8 ou 9 golos, todos eles foram de cabeça. Ou seja, era realmente alguém que nos acrescentava algo no momento ofensivo, não é? E se nós tínhamos laterais que tinham uma grande qualidade de cruzamento, não é? E tínhamos um ponta de lança fortíssimo no jogo aéreo, extremos e mesmo um médio, um 10, que aparecia muito bem em zonas de finalização, não é? Quer nas diagonais curtas, quer a aparecer na zona do penalti, que era forte também no jogo de cabeça. Ou seja, então nós vamos potenciar isso, ok? Nós vamos potenciar isso, vamos ter um jogo exterior, como tínhamos, mais forte do que propriamente o jogo interior, não é? Se nós tínhamos extremos, como tínhamos, que eram muito rápidos e muito fortes a atacar o espaço, então nós, no nosso processo ofensivo, vamos explorar muito aquilo que é o atrair a um lado e procurar o lado contrário para aproveitar diagonais entre central e central, diagonais entre central e lateral, não é? Ou seja, vais de encontro às características dos jogadores que tu tens, não é? Portanto, eu acho que mesmo nessa questão do processo ofensivo, sim, os treinadores têm uma forma de olhar para o jogo, não é? Há treinadores que gostam de um jogo mais apoiado, há treinadores que gostam de um jogo mais elaborado, de ataque posicional e de um jogo exterior mais acentuado ou de um jogo interior. Eu sou alguém que gosto, que olho para o jogo e que é como te disse, eu gosto que as minhas equipas sejam dominantes, que queiram ter bola, mas que sejam objetivas e agressivas. Ou seja, nós vamos ter bola, mas queremos atacar a baliza do adversário, queremos ferir o adversário. E depois é perceber qual é o melhor caminho para lá chegar. E eu dizia muitas vezes aos meus jogadores, nós temos que encontrar o melhor caminho para chegar à baliza do adversário. E umas vezes é o mais rápido, outras vezes é o que demora mais. Às vezes eu fazia esta comparação. É como nós quando chegamos ao final do dia de trabalho, queremos é chegar a casa, não é? E é normal nas horas de ponta haver bastante trânsito, não é? Às vezes o caminho mais rápido para chegar a casa, não é? É o mais longo. É aquele que tem mais quilómetros, mas como tem menos trânsito, vai nos permitir chegar a casa mais rápido. Ou seja, vai nos permitir chegar onde nós queremos de forma mais rápida. E no jogo de futebol é um bocadinho por aqui, não é? Nem sempre o caminho mais curto, não é? É o melhor. Ou seja, o teu objetivo é chegar à baliza do adversário e finalizar, fazer golo. Há momentos em que tu vais conseguir chegar lá, como eu dizia há pouco, em que em 3, 4 passos tu consegues chegar à baliza do adversário e finalizar. Há momentos em que o adversário se organizou, não é? E que não te permite isso, e então tu vais ter que fazer 20 ou 30 para desorganizar o adversário, para criar espaços que te permitam chegar à baliza do adversário e finalizar. Portanto, eu acho que vai um bocadinho de encontro àquilo aos jogadores que tu tens. Podes ter uma ideia de jogo, podes ter uma forma de olhar para o jogo no momento ofensivo, como eu tenho, mas depois tens que ir também de encontro àquilo que os jogadores te dão, àquilo que os jogadores que te oferecem, não é? Aos jogadores que tu tens, porque realmente é isso que faz a grande diferença e eu fui, lá está. Nós somos influenciados pelas equipas que vemos, não é? Identificamos mais com uma equipa, com um treinador, na sua forma de olhar o jogo, na sua forma de colocar a equipa, tanto no momento defensivo como no momento ofensivo. Mas se calhar aquele treinador que até nós nos identificamos num determinado clube, numa determinada equipa, quando for para outra equipa, a sua forma de jogar, a sua forma de atacar será diferente. Porquê? Porque tem jogadores diferentes. E poderia dar aqui inúmeros exemplos, não é? O
falando no Guardiola, pronto, que é um treinador de sucesso e até pegando no caso de ser o último vencedor da Liga dos Campeões, a forma como as equipas do Guardiola há pontos em comum, quer no Barcelona, quer no Bayern, quer no City, mas depois também são formas completamente distintas da equipa estar no momento ofensivo. Porquê? Porque são jogadores completamente diferentes. Tu viste claramente a diferença de um jogador apenas, não é? No caso de um ponta de lança, quando tu tens um ponta de lança de referência, um finalizador nato, um homem que é fortíssimo naquele espaço, não é? Da grande área, que é muito forte no ataque à profundidade, naquelas diagonais curtas, que são das coisas mais difíceis de encontrar para nós treinadores, para mim pessoalmente, dos movimentos que eu mais gosto a nível ofensivo de ver um jogador fazer. Ele teve que alterar a sua forma de olhar para o jogo no momento ofensivo, portanto é um bocadinho por aí. Eu tenho algumas ideias-chave, como eu te disse, uma equipa que objetiva, agressiva, varia muito o centro do jogo. Eu acho que uma equipa, quando consegue ter uma circulação rápida da bola, uma circulação eficaz, com variações constantes do centro do jogo e que dê largura ao jogo, que permita que a sua equipa tenha sempre largura e profundidade, acho que cria muitos problemas ao adversário. Por exemplo, e pegando agora aqui no caso de Portugal, gosto muito da forma como o Ruben Amorim olha para o jogo a nível ofensivo, já no Braga e agora no Sporting, porque lá está. É alguém que tem na sua equipa processos bem definidos, sempre com largura, ou seja, a forma como ele coloca a equipa a atacar permite-lhe sempre ter largura no campo, mas também permite-lhe sempre estar pronto para atacar a profundidade. E tal como vários treinadores disseram, é fácil de se perceber a forma como ele ataca, mas é difícil de contrariar, porque lá está, ele depois também tem artistas, não é? Que nem todos têm, mas mesmo dentro deste exemplo que eu dei, que aqui em Portugal é com quem eu mais me identifico nesse momento do jogo, olhando para a equipa, tu vês que, lá está, o mesmo exemplo que eu dei há pouco, a entrada de um jogador alterou determinados comportamentos da equipa, Exato. tornou a equipa mais agressiva, tornou a equipa capaz de atrair o adversário e de explorar a profundidade, ou seja, é como tu tapas com os pés, não é? Tapas os pés, mas destapas a cabeça, chegas à frente para pressionar, para condicionar a primeira fase, mas depois tens um homem fortíssimo a atacar-te as costas da tua defesa e a empurrar a equipa dele 30 metros para a frente, ou até a chegar à baliza em situações de 1 para 1, como aconteceu várias vezes. Ou seja, as características do jogador permitem-lhe ter uma nova solução no seu processo ofensivo. Portanto, é, é muito por aí. Tenho algumas ideias, como eu te disse, isto de ser uma equipa com constante variação do centro do jogo, uma equipa que sempre a explorar largura e profundidade, mas depois olhar aquilo que é as características dos jogadores que nós temos e potenciá-las. Claro. Mister, já falámos então um bocadinho da organização de uma ofensiva, queria falar um bocadinho também sobre a defensiva. Eu pergunto, eu vou ver uma equipa do Tiago Quaresma, eu posso esperar eh, mais constantemente uma pressão alta ou uma pressão em bloco médio com indicadores de pressão? Podes esperar as duas coisas, e eu explico. Podes esperar as duas coisas. Por exemplo, no momento da bola parada, ou seja, no pontapé de baliza do adversário, na primeira fase do adversário, e eu gosto de pressionar alto. Eu gosto de condicionar a saída de bola do adversário. Ok? Já agora, homem a homem ou com inferioridade? Normalmente mais do que com indicadores de pressão, com zonas pressionantes, com zonas definidas de pressão, não é? Que nós trabalhamos independentemente do adversário, mas que depois também olhando para o adversário, não é? E vamos imaginar que nós temos um adversário que até faz uma linha de 3 com o seu lateral direito, não é? E que procura atrair o adversário aí para depois libertar ou atrair o adversário aí para depois explorar o lado esquerdo. Ou seja, nós vamos condicionar o adversário, ou seja, vamos fechar aquela zona e vamos obrigar o adversário
a ir para onde nós queremos, ou seja, ele quer sair pela direita para depois explorar a esquerda. Nós vamos fazer precisamente o inverso. Nós vamos fechar-lhe a direita para que ele saia pela esquerda. Ou seja, um bocadinho isto. Mas normalmente eu gosto de condicionar a saída de bola do adversário, mas com zonas definidas. Mas a partir do momento em que tu vais à pressão, em que há os gatilhos de pressão, os momentos de pressão, que são universais, há o mal passe, passe a bola no ar, uma bola aérea, uma má recepção, o jogador que recebe a bola estar de costas, isso são gatilhos universais. E depois tens os gatilhos da tua equipa. Se a bola entra em determinada zona do terreno, nós sabemos que vamos todos à pressão, mas a partir do momento em que tu entras na pressão, e no nosso caso, que nós tínhamos zonas de pressão definidas, a partir do momento em que vamos à pressão, ali é homem a homem. Ali é homem a homem. Tu vais à pressão, tu vais saltar no homem da bola e vais-lhes fechar as linhas próximas dele. Ali tem que ser homem a homem, é duelo. É. Eu tenho que ser mais forte que o meu adversário, que o meu oponente. Vês? A partir daí é homem a homem, ou seja, tu defendes, tu estruturas-te de zona, ou queres obrigar o adversário a entrar numa determinada área, mas quando ele entra aí, tu sabes que é para ir para a pressão, a partir desse momento é individual. Eu vou pressionar o homem da bola, os meus colegas em coberturas vão fechar linhas de passe próximo, e aí é como eu te digo, é a tal agressividade que eu gosto de ver nas minhas equipas, é o duelo, porque o jogo é feito de duelos, principalmente nestes momentos. Agora, gosto de condicionar a saída de bola do adversário, depois, no momento já numa segunda fase do adversário, ou seja, vai depender muito daquilo. Eu gosto de uma equipa pressionante, que pressiona alto, que procure recuperar a bola o mais longe possível da nossa baliza. Mas depois também, lá está aqueles tais 20, 30% do adversário. Se eu encontrar um adversário que é muito forte e que tem jogadores muito fortes no ataque à profundidade, como no Campeonato de Portugal é normal nós encontrarmos, são equipas, e nós este ano na nossa série tínhamos uma série de equipas que tinham homens realmente muito rápidos no ataque à profundidade, então eu tenho que me proteger, não é? Se eu sei que são homens que querem explorar esse momento do jogo, não é? Então eu tenho que andar aqui um bocadinho conjugar as duas coisas. Ou seja, no momento com a bola parada, eu vou lá e condiciono. Se o adversário consegue sair das minhas zonas de pressão, eu a partir daí já sou capaz de fazer um bloco médio. Vai depender daquilo que é o adversário. Não é? Vai depender daquilo que é o adversário e daquilo que eu identifico no adversário. Porque lá está, quando eu e lembro-me perfeitamente de 3, 4 equipas que este ano nós tínhamos no campeonato que realmente tinham jogadores muito fortes no ataque à profundidade. E como é que nós condicionávamos um pouco o jogo do adversário? Não lhes dando esse espaço. Ou seja, não lhes permitindo o espaço que eles queriam para os seus homens atacar. Ou seja, baixando um bocadinho um bloco, não é? Organizando a equipa e obrigando o adversário a ir à procura de outro caminho para chegar à nossa baliza que não aquele onde eles eram mais fortes. Portanto, é um bocadinho por aí. Gosto de que as minhas equipas sejam pressionantes, e fomos. No início, se tu te recordas, quando falávamos de quais os motivos para a quebra de rendimento tão grande que nós tivemos, foi precisamente esses homens da frente que nós perdemos, principalmente o nosso ponta de lança e o nosso 10, que eram homens que executavam quase na perfeição a forma como nós trabalhávamos a pressão e a forma como nós condicionávamos a primeira fase do adversário. Eram realmente dois jogadores muito fortes nesse aspecto. Isso depois também, a perda desses jogadores por lesão, que foi quase consecutiva, não é? Tornou-nos uma equipa menos forte nesse momento do jogo, claramente. Ou seja, e tu, ao não teres dois jogadores tão agressivos, tão inteligentes na forma como condicionavam o adversário, a tua equipa recua 20 metros. A tua equipa recua logo 20 metros porque já não tens essa capacidade de pressão alta. Olha um bocadinho à imagem do que acontece com um bocadinho, eu gosto sempre de fazer estas comparações para quem nos está a ver, não é?
quem nos está a ver não vê a Camacha todas as semanas, não é? Um bocadinho à imagem do que acontece com o Benfica. O ano passado, com o Gonçalo Ramos, tinha uma capacidade de pressionar a primeira fase do adversário muito superior à que tem este ano. Pronto, acaba por ser. E às vezes, não é normal, nós somos todos adeptos e não percebemos muito bem isto, mas isto, no nosso caso, Há muita diferença. eu senti claramente que a nossa equipa recuava 20 metros, percebes? Ou seja, portanto, eu pessoalmente, no meu momento defensivo, naquele momento da primeira fase do adversário, gosto de condicionar a primeira fase do adversário, gosto de procurar recuperar a bola o mais rápido possível ou condicionar o adversário a jogar para zonas onde nós queremos, não é? Ou a jogar longo, porque depois nos duelos os nossos defesas de frente é mais fácil para tu ganhares a primeira e a segunda bola. Pronto, agora depois no decorrer do jogo é como eu te disse, alterar sempre, e há momentos do jogo que o adversário nos obriga a jogar no bloco baixo, não há como enganar, da mesma maneira que nós, que nós obrigamos os adversários ou que queremos obrigar os adversários a jogar no bloco baixo, há momentos do jogo em que o adversário nos obriga, por uma ou outra circunstância, e que nós temos que ser competentes nesses momentos também. Temos que Claro. saber, acima de tudo, uma equipa que se sinta confortável a jogar das três formas, em bloco baixo, em bloco médio e no bloco alto, não é? Querendo, sobretudo, que seja um bloco médio-alto, mas quando és obrigado a estar num bloco baixo, tens que estar confortável e tens que saber defender bem, não é? E estar confortável. E, por exemplo, nesse aspecto, eu olho muito e gosto muito de olhar para aquilo que são, ou que é o Atlético do Simeone, que acho que é fantástico nesse aspecto, porque é uma equipa que se sente confortável em qualquer um destes três momentos, seja em bloco alto, seja em bloco médio, seja em bloco baixo. É uma equipa que tu vês durante o jogo, ok? A mudar e notas claramente a equipa confortável na grande parte do jogo. E isso é que Ok. os faz ser tão competitivos. Mister, sei que os momentos de transição são geralmente os momentos mais anárquicos do jogo, onde não existe propriamente uma organização, não é? Por isso é que são transições. Pergunto-lhe que princípios gerais tem para a sua equipa em ambas as transições. Olha, no caso da transição defensiva, há uma coisa que eu normalmente digo sempre aos meus jogadores. Nós aqui temos duas hipóteses. Ou vamos ganhar a bola ou vamos parar o jogo. Ou seja, ou eu consigo recuperar a bola ou paro o jogo. Seja fazendo falta, seja colocando a bola fora. E esse é logo o primeiro princípio que eu estabeleço na minha equipa. Estando em zonas altas, procurar recuperar a bola o mais rápido possível. E quase todos nós usamos aquela regra dos 5 segundos hoje em dia. Ou seja, se conseguirmos recuperar a bola num espaço de, diria eu, de 5, 6 segundos, fantástico. Não conseguimos. Começamos a reorganizar novamente, mantendo o bloco na mesma com um bloco médio-alto, para depois começarmos a condicionar o jogo do adversário para as tais zonas de pressão. Mas a regra que eu digo, no caso da transição defensiva, é ou ganhar bola ou parar o jogo. Se o adversário sair da pressão, porque isso também acontece, temos que recuperar rapidamente em bloco e chegar rapidamente às zonas de proteção de baliza. E ter 6, 7 homens rapidamente a proteger a zona de baliza. Até porque neste campeonato onde nós estávamos, há ainda mais transições do que nas ligas profissionais. Por exemplo, analisando o jogo, porque há mais perdas de bola, não é? Normal, não são jogadores com a mesma qualidade técnica, há mais perdas de bola, logo os momentos de transição são maiores, são em maior número no jogo. Portanto, no momento da transição defensiva, uma equipa que reage à perda de bola, e é como eu te disse, olhando um bocadinho dizendo assim, ou ganhamos bola ou paramos o jogo. Não permitimos que o adversário, ou melhor, para não permitir que haja precisamente uma situação de superioridade numérica para a nossa baliza. Se o adversário recuperar, conseguir sair da nossa pressão, porque isso também acontece, não é? Porque o adversário também tem a sua qualidade, rapidamente proteger a baliza. Colocar 6, 7 jogadores rapidamente a proteger a baliza. Isso é uma das coisas que
mais trabalho dá, por assim dizer, porque quase nenhum jogador gosta de correr, não é? E é o treino, como eu costumava dizer aos meus jogadores e como eu gosto de dizer, é o treino que eu mais gosto e é o treino que os meus jogadores menos gostam. É o treino que eu mais gosto porque é um treino onde eu sou bastante interventivo na questão da perda de bola, na reação à perda de bola e do proteger o espaço de baliza, porque temos que ser rápidos. E é o treino que o jogador menos gosta porque, não é? Nem o chip do jogador, todos nós crescemos com a bola nos pés, não é? Não crescemos a correr atrás dos adversários, corremos é correr atrás da bola a querer atacar a baliza. Num momento de transição ofensiva, eu gosto de uma equipa que seja muito, muito objetiva. Tanto quando se recupera a bola numa zona mais baixa do campo, como se recupera a bola numa zona mais alta do campo, com algumas diferenças. Recuperando a bola numa zona mais alta do campo, normalmente eu trabalho muito movimentos para o ataque às costas do adversário, a explorar a profundidade, seja através do extremo, seja através dos movimentos de ruptura dos médios. Vou mais nesse sentido, até porque tendo um ponta de lança como nós tínhamos, usávamos muitas vezes esse ponta de lança e os movimentos do ponta de lança como movimentos de atração, ou seja, atraíamos o adversário para depois aproveitar as costas. Recuperando a bola em zonas altas, há duas opções: ou conseguimos sair da pressão e atacar rapidamente a baliza, ou saímos da pressão e voltamos ao zero, como costumo dizer, e ficamos em posse de bola e voltamos a organizar e voltamos ao ataque posicional. Portanto, um bocadinho por aqui. Em zonas baixas, mais explorar a profundidade; em zonas mais altas do terreno, dar esta decisão, ou deixar isto também um bocadinho nos jogadores, porque tem que ser assim. Nós damos-lhes a ferramenta, mas depois são eles que têm que tomar as decisões. Ou atacar rapidamente a baliza, e quando eu digo atacar rapidamente é em 2, 3 passos estarmos a finalizar, ou manter a posse de bola e voltar ao ataque posicional. Ok. Mister, falamos muito ao longo da conversa sobre o jogador, que tudo está dependente do jogador. Eu pergunto-lhe então, quais são para si as piores características de um jogador? As piores, olha, eu diria que ou melhor, vou-te responder essa pergunta ao contrário. Eu acho que uma das características que eu mais gosto num jogador, ou se calhar a característica que eu mais gosto, é o jogador saber aquilo que consegue e não consegue fazer. Eu acho que um jogador que saiba até onde pode ir, até onde consegue ir, é de uma inteligência enorme. É de uma inteligência enorme. E isso vai melhorar radicalmente o seu jogo. Primeiro, porque lhe vai permitir ter a consciência daquilo em que é bom e daquilo que ainda pode melhorar, okay? Do que consegue fazer e do que naquele momento ainda não consegue fazer, certo? E vai torná-lo muito mais perspicaz na forma como vê o jogo, na forma como, como toma as suas decisões. Ok? Se eu tenho um jogador, e dei-te o exemplo há pouco, do nosso ponta de lança, que era fortíssimo no jogo de cabeça, não é? Então eu vou potenciar essa característica dele, não é? E não é tão forte em movimentos de apoio, de se associar com os colegas, por muito que eu queira fazer, não é? Mas eu tenho que tentar de alguma maneira fazer com que ele perceba que mais do que procurar esses movimentos, não é? Deve procurar estar bem posicionado para quando a equipa chegar às zonas de cruzamento e ele atacar a bola. Ou seja, eu acho que a pior característica de um jogador é o jogador não saber as suas limitações. Suas limitações. Porque acho que um jogador, quando sabe isso, o seu rendimento melhora exponencialmente. Porque o jogador vai perceber aquilo que sabe fazer e aquilo que não sabe fazer. Não é? Acho que isso é tremendo.
não é? E é um bocadinho por aqui. Acho que isso falta um bocadinho hoje em dia aos jogadores. Acho que isso falta em dia um bocadinho aos jogadores. O saber as suas limitações, hum, não há problema nenhum nisso. Ou eu fazer uma autoavaliação e dizer não sou capaz, não é? E vamos pegar, sei lá, no exemplo de um médio. Eu não sou muito rápido, não tenho uma grande capacidade de fazer movimentos de ruptura para, para ferir o adversário, para procurar atacar a profundidade. Então eu vou ter que adaptar o meu jogo, mas sou mais forte no passe, sou mais forte no jogo entre linhas. Pronto. Eu, dentro do meu jogo, vou procurar muito mais vezes receber a bola de frente para o jogo, não é? Com capacidade de descobrir linhas de passe que permitam à minha equipa ir conquistando terreno. Vou procurar receber bola entre linhas e não é? Porque é das melhores coisas que uma equipa pode ter e é daquilo que mais problemas cria a uma equipa, o conseguir jogar dentro do bloco, seja um bocadinho por aqui. É o jogador perceber as suas limitações e as suas qualidades. Eu acho que isso é uma característica fundamental. Portanto, diria-te que a pior qualidade que um jogador pode ter é essa, é não saber, ou como é que eu tenho de dizer? Não é o não saber, é o não aceitar as suas limitações. Porque os jogadores sabem quais são o jogador hoje em dia é inteligente, tem outro conhecimento do jogo a todos os níveis, e é conhecer as suas limitações e aceitar as suas limitações, acima de tudo. Acho que Ok. isso melhora exponencialmente o seu rendimento. Mistas, chegamos àquela parte da conversa em que eu tenho uma pequena secção em que lhe pergunto se você prefere uma coisa ou outra. Basicamente, você tem que me responder sem justificar. Pode ser? Pode ser? E isto tem muito a ver com os seus gostos, basicamente. Linha defensiva de 4 ou 5 jogadores. 4. Extremos ou extremos invertidos. Extremos. Sair a jogar curto ou longo. Ser a jogar curto. 1-0 ou 4-3. 0. Gol da vitória no último minuto ou goleada. Goleada. Treinador principal do Campeonato de Portugal ou treinador adjunto da Segunda Liga. Treinador principal do Campeonato de Portugal. Pep ou Ruben Dias. Pep. Gonçalo Ramos ou Diogo Jota. Gonçalo Ramos. Ancelotti ou Mourinho. Ancelotti. Jorge Jesus ou Sérgio Conceição. Jorge Jesus. Mister, termino com a pergunta que faço a todos os convidados. Qual é, de uma forma geral, a sua visão do jogo? A minha visão do jogo é uma visão muito pragmática. Eu gosto de ganhar, como todos. Gosto que as minhas equipas, como fui dizendo, sejam equipas dominantes, sejam equipas objetivas, equipas que joguem para a frente. Eu fui formado como homem e como atleta num clube, no caso no Leixões, onde jogar para a frente é quase como uma lei. Ou seja, nós a partir do momento em que temos a bola, temos que atacar a baliza do adversário. Obviamente com critério, não é? De forma padronizada, mas à procura de atacar. E gosto de equipas extremamente competitivas, intensas, agressivas, objetivas. Eu olho para o jogo dessa forma, um jogo disputado, com intensidade, com duelos, com agressividade. Gosto desse tipo de jogos. Jogos que te prendam a atenção, não só pela espetacularidade, porque quando tu tens intérpretes como as grandes equipas hoje em dia têm, o jogo vai ter sempre momentos de espetacularidade, mas acima de tudo um jogo bem disputado. Porque é isso que nos apaixona, é isso que nos prende ao ecrã, por assim dizer, ou que nos leva ao estádio, é tu veres os grandes artistas, as grandes jogadas, os génios que de um momento para o outro
num jogo que até é intenso, é bem disputado, mas que está ali muito encaixado e os artistas de um momento para o outro conseguem desembrulhar ali o jogo e permitir que tu ganhes. Portanto, eu sou alguém que olha para o jogo desta forma, um jogo uma equipa com equipas muito objetivas, a saber aquilo que querem fazer, a terem a sua própria identidade, a quererem superiorizar o seu adversário com a sua identidade, mas olho para o jogo como acho que tem que ser um jogo intenso, um jogo com uma boa dose de agressividade, e olhar também muito para aquilo que são. Eu falo muito no jogador, como tu vês, porque eu acho que nós devemos valorizar muito o jogador. Acho que devemos valorizar muito o jogador. Acho porque são os principais artistas e nós, treinadores, podemos andar aqui com mil e uma histórias, mas nós dependemos dos jogadores. É óbvio que nós temos uma grande responsabilidade, mas aquilo que nós queremos é que os jogadores interpretem e coloquem em campo aquilo que é a nossa ideia da melhor forma possível. Portanto, eu acho que temos que valorizar mais o jogador, temos que dar mais liberdade ao jogador para se mostrar em campo. Mesmo eu gostando de uma equipa organizada, acho que acho que o jogo em certos momentos está-se a tornar monótono porque está muito mecanizado, muito automatizado. Acho que faltam mais artistas dentro do campo. Acho que nós temos que dar mais liberdade ao jogador para criar, para, para, para encontrar caminhos diferentes, para tomar decisões. E daí, como tu disseste bem, eu falar muito naquilo que é o jogador, dar-lhe as ferramentas, mas deixá-lo ser ele a tomar as decisões, porque a maioria das ações do jogador em campo, o treinador não consegue controlar. Podes trabalhar, podes treinar durante a semana, mas é muito do que depois da capacidade que o jogador tem para resolver problemas. Eu acho que o jogo tem que começar a ir por aí, para voltar àquilo que nos apaixonou, e a mim pessoalmente, um jogo de intensidade, de espetacularidade, de competitividade, mas de agarre, de agarre à, à televisão, que te faça ir ao estádio, porque acho que está a ficar em determinados momentos muito monótono na questão de estar mecanizado. Monótono na questão de estar mecanizado, há jogos muito de encaixe. E, por exemplo, estes quartos de final da Liga dos Campeões foi do melhor que nos poderia ter acontecido. Não é? E aconteceram jogos com bastantes golos, porquê? Os treinadores que não queriam sofrer golos, não é? Trabalham as suas equipas para que consigam anular, não é, a equipa adversária, mas lá está. Quando tu tens jogadores daquela craveira, com aquela capacidade de improviso, com aquela criatividade, com a tomadas de decisões daquele nível, vai-te fazer com que haja golos, com que haja mais golos. E isso é o que torna o futebol bonito, é essa imprevisibilidade que o futebol tem, é essa aleatoriedade que o futebol tem, não é? Essa magia, que há muita coisa que te escapa ao controle. Tu podes trabalhar de determinado movimento durante a semana e o jogador chega ao jogo e opta por toma uma decisão diferente daquela que tu trabalhaste, mas dá resultado. E o que é que tu vais dizer? Não vais Tá dizer bom. nada. Não, bates palmas, não é? Como dizia um treinador com quem eu trabalhei, bates palmas, não é? Agora, acho que é isso que falta um bocadinho isto. Falta esta magia. Nós, dei este exemplo agora da Liga dos Campeões, tivemos este cheirinho nestes 4 jogos, desta magia que há. Portanto, mas esta é a minha forma de ver o jogo. Intenso, agressivo, com espetacularidade e com os jogadores a serem os verdadeiros protagonistas. Mister, muito obrigado. Olá, olá. Obrigado por teres assistido o vídeo até ao fim. Se assististe, últimos 5 segundos para o momento publicitário. Se ainda não viste, lancei um novo livro, Roger Ball. O link para a compra está aí na descrição.
ou podem comprar também numa FNAC perto de vocês. Obrigado a todos. Não subscrevam nem metam like no vídeo, também não é preciso.